voltando. Voltamos. Foi só a interrupção pelo tempo aí, a gente já tá retornando agora. Meu, só eu cantando no microfone aqui, vamos passar pro pessoal aí cantar um pouco. Vocês estão enjoados de ouvir minha voz já. Não, escolham vocês aí do repertório. Bom que vocês estão voltando, a gente caiu, mas já tá retornando, tá bom? Tava no ar. Bom, ó, eu vi aqui, ó, a Ju acabou de entrar. E aí, Ju, tudo bem? Ju do Cravo. Não, Ju Cravo. É a esposa do Wilson. Duas eu sei, uma tem que ser o Guilherme. A Cris, oi Cris, tudo bem? Ô, o Pedrão, ei, grande Pedrão. Qual que você quer fazer? Vamos lá. A gente tinha chamado a Pri. Pri, vem aqui um pouquinho. Ela vai ficar brava comigo uma semana, mas tudo bem, eu tô acostumado já ela ficar brava comigo. Oi, pessoal. Não, mas fui eu que chamei. Fica brava comigo. Um abraço, galera. A Pri fez um episódio, três episódios falando sobre Maria Ecumênica, oração da Ave Maria, né? Então foi muito legal mesmo essa conversa que a gente teve e a Pri pôde participar. Sim, né? Escutem lá, ficou muito legal. Os três foram muito interessantes de fazer. Eu acho que o da Maria Ecumênica foi mais desafiador para a gente fazer, porque como católicos a gente acaba às vezes falando de Maria como quem fala do próprio time, né? E é difícil da gente falar de Maria de uma forma ecumênica, mas foi muito legal, né? Saiu um episódio muito interessante. E aí, o que nós vamos... Quanto Anjos? Qual deles? Manda teus olhos. Voltando, pessoal. Ó, a Aninha mandou um oi pra Pri. Oi, Pri. A Cris, oiê. Muito bom. Saudade de você, Pedrão. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu Espírito de paz, de amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Ei, a Cris vem na próxima. Vem mesmo, Cris. Os teus anjos Muito bom. para nos reger. Ó o Wilson aqui. Um grande abraço, Wilson. Parabéns pelo casamento. Muito bom. Para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar, a te louvar e te amar. Vamos fazer outro sorteio? Vamos lá. Mais uma caneca? Ó, mais uma caneca do Vale de Deus. Olha que bonita a caixinha dela. E a caneca está aqui dentro. Cadê a caneca?
Ó, a caneca ela é top, ela tem todos os nossos, onde a gente está, ó. YouTube, Facebook, Instagram, Deezer, Spotify, TikTok, para todos os gostos. Para quem gosta de videozinho curto, vai no TikTok. Para quem gosta de compartilhar por lá, é muito legal, muito fácil. Dá para jogar no WhatsApp. Então usem as nossas redes, fiquem à vontade. O que a gente pode sortear, Marquinhos? Vamos deixar a Bíblia mais pro final, né? Vamos. Tem querendo a Bíblia? Muito legal. Acho que tem um terço. Tem um terço. Vamos Tem fazer o do terço, mas o que dá pra gente fazer de... Teve um episódio que eu falei assim, a gente ia começar o top 5, né? E aí eu lembrei de uma coisa que é muito legal, é o como fazer pra gente ficar um pouco mais próximo de Deus. Eu dei uma dica. Eu queria... Você lembra qual episódio era esse? Acho que é o último. Que tá no YouTube. Ó, ou o episódio, ou que dica que eu dei. A dica é assim, ó. A dica é essa que eu vou dar pra vocês. O que eu falei? Sobre o que eu tava falando? O que a gente tem que fazer? Acorda de manhã e põe na... Ó, e essa dica tá no TikTok. Tá no TikTok, tem um videozinho. Vários episódios que a gente falou a gente falou bastante, é uma dica que é muito legal. Pra ajudar, é o único Quem vídeo que tem no comentar, TikTok. quem comentar agora, a primeira que comentar ganha. Ganha o quê? Ganha a caneca, tá bom? Pode ser? A caneca, beleza? Gente, ó, eu quero falar com vocês agora. O Zé é de propósito, né? Que eu chamei o Zé. Por que o Zé vem participar com a gente hoje? Qual que é o objetivo do Zé estar aqui? Zé Márcio é um cara que, de longa data, trabalha com o jovem, trabalha com a juventude, trabalha dentro da igreja, tem uma função, assim, dentro do movimento ABC, Adolescentes Buscando a Cristo, muito importante, muito relevante. Para muita gente é o tio, para muitos adolescentes é o tio. Ele é o novo, né? É o tio Zé, o novo tio Dirceu. Quem conhece o tio Dirceu? A gente tem aí amigos da época, né, antigos, a Giane tá aí, a Dani tá aqui, então assim, todos conhecem. Fala um pouquinho do Zé, manda um comentário, um abraço pro Zé aqui. Zé, fala um pouquinho do Zé. Larga a mão. Conta alguma coisa interessante do Quase Zé. que sou madrinha, não dá Não, mas ela tem história. certo. Ela tem história. Fala um pouquinho, Zé, do Nada seu trabalho. absurdos, mas... História sempre tem. Quem tem vida tem história. Fala um pouquinho do seu trabalho aí, do quanto você se dedica, isso é legal. É motivador. A gente tem uma história em comum com vários que estão ali acompanhando a gente na live, né? E meio que começamos juntos, até eu com a Dani, fizemos o meu ABC junto, 28º, em agosto de 94. Nosso ABC. Daí a Giane eu acredito que a Giane já estava, né? Já estava no ABC. Daí a gente construiu muitas amizades que estão até hoje, né? Isso que é legal, esse é o principal de tudo. Dali virou o Jussan, né? O tio levou a gente pro Jussan, a equipe que estava trabalhando na época, daí o Jussan se fortificou mais ainda. E sempre o intuito do ABC era semear, né? Fazer como diz a passagem da semente lá, semeando para que sempre aumentando, né? Não ficar só lá dentro das quatro paredes da sala, né? E a gente foi assim com o Jussan, foi no Gama, né? O Gama na época, hoje não existe mais, mas o Gama foi formado também na base do ABC, a gente foi lá, deu apoio, fomos presentes também. E é um trabalho muito gratificante pelo fato que a gente, além de estar ajudando e se sentir, digamos assim, cheio da juventude dentro da gente, também mesmo a idade já não estando compatível, a troca de energia ali é muito boa, porque a gente tem um contato com todas as idades possíveis, né? O tio que está sempre dando total respaldo pra gente, né? Uma vibe dele diferente, a nós que estamos na idade mais assim, os pais
às vezes pais jovens, às vezes pais um pouco mais experientes, o próprio adolescente, e até muitas vezes a gente vê no irmão do adolescente que está com 9, 10 anos e quer fazer também. Ah, que chegue logo aos 13. Né? Eu sou uma prova disso. Você é uma prova O Cristiano, meu irmão, começou e logo fui eu atrás. Sim, Exatamente. é legal isso aí, você vê crianças querendo fazer porque alguém fez também, né? E o legal do encontro é isso aí, é lá participar, né? Bom demais, como a turma diz, você sai de lá abraçando posse, né? Mas o que é o principal, não deixar essa energia baixar. Exatamente. Não sei como o tio falava, não sei a Coca-Cola, né? Aquele gás momentâneo, depois baixar, né? O legal é participar e depois colocar essa energia, essa alegria no dia a dia, né? Na escola, no trabalho, no lugar que ele está, e também colocar a serviço de Deus, né? Exatamente. Não adianta nada eu me encher de alegria, me encher do Espírito e guardar isso para mim. Quantas passagens já tem falando disso, né? Dos talentos, né? Um exemplo, né? Que fica lá, não adiantou nada guardar. Tem gente que não seja um servo, né? Um servo ingrato lá que guardou para si o talento e não multiplicou, né? E então aí, né? A gente tantos anos junto. E o bom de ver agora também amigos levando os filhos, né? Isso que é muito gratificante também. E a gente encontra lá com pessoas, nossa, agora meu filho está fazendo, a alegria dos pais que você vê também. E o formato de encontro do mesmo jeitinho, desde aquela época que você fez. Você fez o primeiro, o segundo, tá meio parecido, tá? E dá certo, é uma fórmula que dá certo, né? Que Deus permita que logo a gente possa estar voltando para os encontros aí. Até esses dias conversei com o do Arnaldo, né? Assim, ele comentou, opa, ano que vem, né? Vamos conversar para o ano que vem, tá podendo fazer isso aí. A gente espera isso mesmo. Né? E contamos com o apoio dos amigos aqui, sempre todos aqui passaram pelo ABC e ajudam, né? De uma forma ou outra, estão lá, né? Nos reencontros, a Pri sempre está lá falando, conversando com o pessoal, isso é bom demais, né? Tantas histórias, tanta coisa boa vivida, e agora estamos aqui com o Vale de Deus. Né? Muito bom. Tudo interligado, né? Não deixa de ser uma consequência, né? Exatamente. A gente fala assim, da onde surgiu o Christian e o Marquinhos que falam no podcast Vale de Deus? A base está aí. A base está aí. Começou a conhecer, né? Passa pelo movimento, passa pelo círculo bíblico, a sua mãe, né, comentou inclusive, passa pelo círculo bíblico Santo Expedito. A gente tem diversas fontes que a gente foi lá, se nutriu, para que a gente pudesse ter algum embasamento e falar um pouquinho sobre Jesus. Com base no ABC, sem dúvida, nas palestras do ABC. A gente buscou a Cristo e ele está com a gente que hoje, né, manteve isso, né? Que é legal. Vamos ver se alguém respondeu. Respondeu? Vamos lá. Grande Zé, olha lá, Cris. Grande Zé. A Pri, eu tava nascendo. Ah, tá bom. A Jane, admiro o Zé, meu amigo e irmão de coração. Amo o Zé. Valeu, oh, faltou falar o podre do Zé aqui, mas tudo bem, não tem problema. Ai, muito bom. Manda abraço pra mim, Aline, amiga da Cris. Oi, Aline. Abraços pro Wilson e pra Ju. A Cris tá mandando, a Ju tá respondendo. Um abraço também para os meus padrinhos Guilherme e Cris, eles são top demais, o Wilson. Ah, você conhece pouco o Wilson para estar falando assim. Um abraço, ó, saudades do Pedrão, respondeu aqui. Ô, ninguém falou? Então tá bom, ó. A Tina, oi Tina, acabou de entrar. Ô Christian, Oi. manda saudações corintianas pro Wilson. Olha lá, saudações santistas. Aqui em casa não se fala coisa feia de Corinthians, não se fala. Clássico no final de semana. Mas ó, Santos e Corinthians é preto e branco, então tá na linha. Ó, o Cristiano mandou um abraço pro Zé. Lembra, ó, a gente acorda de manhã, tá lá no TikTok, tá? A gente acorda de manhã e escreve num pedaço de papel. Que pedaço de papel que é? É um caderno. Que pedaço de caderno que é? Escreve aí. Acorda de manhã, vai para academia, reza o Evangelho, primeira leitura, segunda leitura, salmo. O que a gente faz? Esse é um procedimento, parece uma coisa boba, mas assim, olha o que o Marquinhos falou, que já é uma rotina para ele, para mim
foi muito interessante. E a partir daí eu comecei. Comprei um caderno, porque no meio do ano a gente começou o podcast em julho. No meio do ano já não tem mais agenda, né? Só tem agenda do outro ano. Eu falei, fui comprar uma agenda, não tinha agenda. Eu comprei um caderno. E aí nesse caderno eu acordo. Eu já falei, né? Vamos lá, quem pescou? Quem pescou e escreveu? Olha lá, Aline Santos. Parabéns, Aline? Foi ela mesmo? Alguém falou antes? Espera aí. Foi a Aline. Aline, você ganhou uma agenda, ó. Uma caneca lá do Camiseta Virtual. Uau! 997997558. Matheus. Ó, já fiz o merchan, eu quero uma participação. É agenda. Então assim, é uma coisa boba, mas se eu faço todo dia de manhã eu acordo, faço a minha atividade física e faço a minha oração. O que eu tenho que fazer ao longo do dia? A primeira coisa que eu faço é a minha oração. Então eu lá começo rezando o evangelho do dia, depois eu vou lá e aí a gente trouxe um amigo recente, que é o Diácono João, e ele está dentro do nosso YouTube, colocando lá todo dia a homilia diária. Então eu vou lá e acesso a homilia diária. Eu pego a minha Bíblia, abro no Evangelho do dia e faço a leitura, né, junto com o Diácono João. Coloca isso na sua rotina. Eu acho que a grande dica é essa. Põe isso na sua rotina. Eu tenho certeza que o seu dia vai ser muito melhor. Por quê? Porque isso faz parte da sua rotina. Ah, mas eu não tenho tempo. Gente, põe na sua agenda. Põe na agenda. Você vai dar conta de dar tempo de fazer tudo que você tem que fazer e mais a oração. 6, 10 minutinhos por dia. Eu tenho certeza que esses 10 minutinhos vão fazer diferença o dia todo. Está fazendo para mim. Sim, com certeza. E agradecer aqui também o João, né, disponibilizando sempre as homilias. Era uma vontade já desde o princípio de ter, só que é difícil quem tem a disponibilidade de gravar e ter, né, todo dia. É um trabalho muito difícil, né? E ele está aí fazendo todos os dias pra gente. Até uma curiosidade, a música que a gente, né, toca lá no começo da homilia foi fruto de uma reunião que a gente teve com o Du Arnaldo, e ele cantou essa música a capela ainda pra gente. E a gente falou, não, tem que ser essa música, tem que ser essa música pra colocar na homilia. Então, estar a serviço de Deus também é estar em sintonia. Porque às vezes Deus vai te dar as dicas daquilo que Ele quer que você faça no seu dia. Aquilo que se você tem um projeto dentro da igreja, se você já, né, eu tenho certeza que muita gente que está acompanhando a live são pessoas que já trabalham para Deus de alguma forma. E se você perceber, sempre quando você for fazer os seus projetos, coloca na mão de Deus, pede para Ele te inspirar, para Ele fazer com que você consiga dizer não aquilo que o seu coração está querendo. Porque o nosso coração ele pensa de uma forma muito rasa. Nosso coração ele pensa muito superficialmente, talvez só nos nossos problemas, de forma egoísta. Mas para que ele faça com que a gente diga aquilo que as pessoas precisam escutar. Então, a nossa oração é sempre nesse sentido. Que eu esteja aqui falando de coisas que o seu coração precisa saber. Mesmo que eu não conheça a tua vida, não conheça a tua história, as dificuldades que você passou, mas eu quero que você saiba que nós dividimos algo em comum, que é o mesmo Deus. Então, que isso seja a diferença entre nós. E que, se você for à missa, ao culto, né, nós já falamos disso em alguns podcasts, reze por quem vai falar, reze por quem vai pregar a palavra, porque isso é de fato estar em comunhão. Não é reparar se a igreja está cheia, está vazia, se o culto está cheio, se ele está vazio, se fulano cortou o cabelo, se fulano comprou um carro novo, mas sim rezar para aquele que vai dizer aquilo que Deus quer te dizer. Porque nós somos só instrumentos. Nós estamos aqui, nós não temos nada de especial. Talvez muita gente que esteja assistindo essa live
tem condições técnicas, filosóficas, morais de falar muito melhor do que a gente, mas Deus nos quis aqui, talvez porque nós sejamos os que precisamos mais escutar tudo isso. Né? Eu compartilho isso com todo mundo que está aqui hoje, a Priscila, a Juliana, o Nixon, o Zé, o Guilherme, o Cris, eu. Né? Nós não estamos aqui à toa, nós estamos aqui por um sentido. Por que ou o Cris, ou eu, ou alguém te mandou mensagem e a gente se reuniu porque foram vocês, não foram outras pessoas? Porque Deus tem um propósito para nós. Deus tem um propósito para essa noite e Deus tem um propósito para você também que está assistindo. Não é à toa que você caiu aqui nessa live, como dizem. Você está aqui porque Deus tem um propósito para você. Deus quer transformar a sua vida. E talvez esse seja o start, esse seja o ponto de partida que faltava para você se motivar e falar assim: a partir de amanhã eu vou colocar as orações na minha agenda. A partir de amanhã eu vou participar de um grupo como é o ABC, vou levar o meu filho para participar, ou vou participar de um grupo de jovens, ou vou começar a frequentar uma igreja, ou vou começar a ir a um culto. Nós temos que nos movimentar. É preciso que você, mesmo com as dificuldades da vida, busque a Deus. Porque buscar a Deus é o que nos mantém saudáveis mentalmente nesses momentos difíceis. Muitas vezes por nós, pelas coisas que a gente viveu, escutou e já passou na vida, tenho certeza que vocês também já passaram por muitas dificuldades, muitas vezes a gente quer desistir, né? Principalmente nas coisas inevitáveis da vida, quando a gente perde alguém que a gente ama, quando alguém está doente, a gente não consegue entender direito qual é o propósito daquilo. Deus tem um propósito. Eu digo para vocês que às vezes o propósito não vai ser a cura ou a prosperidade financeira. Talvez você precise passar pelo luto, precise passar por dificuldades financeiras, emocionais, no seu casamento, na sua casa, porque aquilo vai te moldar, aquilo vai te tornar um filho de Deus completo, o filho que Deus quer que você seja. Deus sabe do nosso potencial. Eu acredito muito nisso. Padre Paulo Ricardo diz que a gente, quando na segunda vinda de Jesus, vai estar no céu com o nosso, se Deus quiser, com o nosso corpo glorioso, eles falam, né? É um corpo na nossa melhor forma possível. E talvez seja muito triste que a gente olhe nesse momento e nos mostre alguém que a gente nem chegou a ser. Porque nós não exploramos o nosso potencial ao máximo ao longo da vida. Talvez nessa segunda vinda de Jesus a gente acabe se surpreendendo, que a gente poderia ter sido muito mais, mas não acreditou nas promessas que Deus tem para nós. Vamos de música aí? Vamos tocar uma nova do Rosa de Saron. Olha só! Não é o Guilherme só. É o Bruno agora. Vamos lá. Aline, parabéns, Aline. Mas o mar é fundo demais e as ondas vêm atingir. Ô Milton, tudo bem? Vera Souza, tudo bem? E se eu tentar Sandra Oliveira, e duvidar, Maria Luísa, Liliane Eduarda, Pri Jean Jacobo, obrigado por participar com a gente. distante a chamar, por sobre o monte, por sobre o mar, ouço uma voz
me falta o ar, por sobre a dúvida, vem me chamar, tua voz me faz acreditar. Basta tua voz, basta tua voz, basta tua voz, basta tua voz, basta tua. Não vejo mais um monte, não vejo mais um mar, por sobre a dúvida, tua voz me faz acreditar. Não vejo mais um monte, não vejo mais um mar, por sobre a dúvida, tua voz me faz acreditar. Nossa! Muito bom, muito bom. Valeu. Mais um brinde, um terço, rosário bíblico, olha que lindo. Vamos lá, o que a gente faz agora, Marquinho? Deixa eu pensar aqui num desafio aqui pro pessoal. Antes do desafio, uma outra curiosidade. O Cris falou das nossas revisões, né? Do nosso top 5. E quem gosta de rock aí já deve ter percebido da onde a gente tirou a inspiração para fazer. E é do CQC. O CQC tinha o top 5 e era com essa música, que é Enter Sandman, do Metallica. E aí a gente escolheu fazer por conta disso, pra ter essa memória afetiva de quem lembra do CQC. Não vai lembrar do CQC. Mas ó, você comentou do top 5 e eu penso, né, por que saiu essa ideia do top 5, né? Ou seja, da onde veio a inspiração para a gente fazer o podcast, né? E aí, quais são as referências que a gente usa, né? O formato de podcast, como eu comentei no início, né, é justamente o tempo que a gente vive, né? Então, hoje a gente tem diversos canais no YouTube, né, no próprio TikTok, os diversos cortes de podcast. Então, hoje você tem canais no YouTube, o Flow, por exemplo, Inteligência Limitada, Podpah, são alguns canais de podcast, né, que de fato trazem pessoas muito relevantes, né, pessoas muito interessantes, né, e aí eles conversam da maneira deles, né. Então fazer um podcast, né, é você tentar buscar, né, inspiração no formato, né, ou seja, na conversa, né, tentar trazer um tema que seja interessante, envolvente, né, e discutir ele. A intenção do podcast é isso. Tá, mas aí eu já gostava de podcast antes da gente falar do podcast, né? E aí tem um podcast, ele não é católico, é o Jesuscope, né? Tem diversas plataformas também, YouTube, nos streamings, né? É uma inspiração pra gente, né? É uma inspiração, né? E ele tem, né, dentro do formato, né, ele faz uma conversa, ele, né, fala sobre um tema e no final ele faz uma revisão sobre esse tema. E eu acho muito legal, porque eu posso muitas vezes ter pego alguma informação ou outra solta, né, e aprendido com isso, mas se eu chego até o final do podcast, eu faço uma revisão e pego os pontos mais importantes. Então, quer dizer, é muito legal. O Top 5 tem esse sentido, né? Se você escutou até o Top 5 e quer guardar alguma coisa, trabalhar com isso ao longo da semana, né? E evoluindo, né, aquilo que a gente conversou, escuta o Top 5, que eu tenho certeza que vai trazer um resumão aí daquilo que a gente falou. Esse é um dos objetivos do Top 5. Já sei o que a gente pode colocar pro sorteio. Foi bom você ter feito essa introdução que eu consegui pensar em alguma coisa. Quero que vocês coloquem aí qual foi o nosso último entrevistado. Põe aí. Quem foi o nosso último entrevistado? Inclusive marca ele. Inclusive marca ele. Se você puder colocar, a gente vai ver quem coloca primeiro aí. Mas ó,
influências, né? A gente estava falando das influências, né? Movimento Reunir, né? A partir do Movimento Reunir, a gente decidiu fazer um grupo de canto e tocamos na Sagrada Família, né? Eu, minha esposa, o Gui, o Zé já tocou com a gente, o Nixon já tocou com a gente, o Marquinhos, a Sandra, quem mais? Diz aí eu. Tá faltando mais. O Gabriel e eu, né? Não sei porquê eu tô lá, mas tudo bem. Não, e aí, né, nos nossos ensaios, no dia do movimento, né, surgiu a ideia de né, como é legal se a gente pudesse gravar as nossas conversas, aquilo que o Marquinhos falou, o melhor podcast é o que não será gravado, né? Porque a gente fala um monte de coisa que é relevante, que é importante. Então gravar isso e poder, né, levar isso para outras pessoas é muito legal. Eu escutei faz um tempinho já, tem um médico, não vou me lembrar o nome dele, mas é um médico fortão. Sabe esse médico fortão? Acho que é ele. Né? Acho que é ele. E ele comentou que ele faz podcasts que falam sobre nutrição, que falam sobre musculação, que falam sobre a medicina. E aí ele falou assim, eu vou falar nos podcasts, né, para minha filha, o quanto eu amo ela hoje. Né? Eu vou falar, eu tenho 2 filhas, eu amo muito elas, a Maria e a Cecília. E a intenção é que daqui a 50 anos, quando elas escutarem não mais eu estiver, e escutarem que o quanto eu amo elas, as amo, né? Elas vão se lembrar do pai. Então eu acho muito importante isso, muito enriquecedor isso. Né? Ele falou, olha, eu falo que eu amo a minha filha. Daqui a 50 anos ela vai escutar essa gravação e vai ver o quanto o pai dela amava ela. Então isso é muito legal. Quando a gente fala alguma coisa que é engrandecedor e fica gravado, daqui a 50 anos alguém pode escutar e crescer com isso. Né? Isso é muito legal, isso é muito legal. Essa é a inspiração do podcast. Mas aí da onde veio, né? O movimento Reunir é uma inspiração, foi daí que surgiu a ideia, basicamente. Né? Jesus Cop, que é o Douglas Gonçalves, as homilias do Dom Arnaldo, inclusive a gente apoiou e divulgou a nota de repúdio que ele deu ao deputado, né? Já passou, mas a gente apoiou essa causa porque é uma causa a ser apoiada, sem dúvida, né? Então o Dom Arnaldo nos inspirou a fazer essa publicação, essa postagem e mostrar o quão importante é a nossa igreja. Quem mais? Círculo Bíblico Santo Expedito. Eu acredito que muito do que hoje está sendo gravado no podcast foi objeto, né? Quem conhece o Círculo Bíblico sabe que o Círculo Bíblico já está há bastante tempo, 21 anos, e né, depois de um certo tempo participando, tocando violão e tal, surgiu a oportunidade de fazer algumas homilias, né, falar da palavra, né, falar do Evangelho, e isso me incentivou a raciocinar em cima da palavra de Deus. Me ajudou muito as coisas que eu já tinha, né, bastante gente que participa do Círculo Bíblico e que escutou o podcast já deve ter escutado alguma coisa no podcast que já tinha escutado no Círculo Bíblico. E isso que é interessante, a gente conseguir juntar conteúdos novos com coisas que a gente sabe que foram relevantes para as pessoas, foram testadas ao longo do tempo. É importante que a gente faça essa junção, até porque eu ouvi esses dias falando a respeito disso. Se alguém chegar com você com alguma novidade muito inimaginável a respeito da Bíblia, a respeito de Deus, desconfie, porque tem muita gente pensando a respeito durante muito tempo. Muita doutrina já foi escrita a respeito. Então, se alguém chega com alguma coisa muito diferente, né, desconfie. A nossa fé também não pode ser uma fé cega. E que nós precisamos raciocinar, e o papel do podcast é esse, que você olhe para as passagens e raciocine em cima delas. Eu gosto muito porque às vezes a gente senta para conversar e tenta imaginar o que estava se pensando naquele momento, o que foi, né, o que aconteceu de fato naquele dia daquela passagem que a gente está meditando. Isso é importante porque o que está no texto ali é o que se perpetuou ao longo do tempo.
mas o texto não diz somente o que está escrito. Né? Por isso é importante. Às vezes você fala assim, não, mas eu vou ler a Bíblia, tá, mas é a hora que eu terminei de ler. Leia de novo. E leia de novo, leia de novo. Porque às vezes a gente chega numa passagenzinha, num versículo pequenininho, e é tão rico, e que se a gente conseguisse aplicar só aquele na nossa vida, a nossa vida ia ser totalmente diferente. Então é importante que a gente olhe para a palavra de Deus dessa forma. E o podcast e o Círculo Bíblico está aí tentando olhar de uma forma diferente. Às vezes você vai à missa e alguém falou do Evangelho de uma forma que você não entendeu direito. Aí a gente diz de uma outra forma, no podcast fala de novo daquela passagem de uma outra forma. Isso serve para que, de alguma forma, aquele conteúdo chegue no seu coração. E até falando um pouco mais a respeito dos formatos do podcast, que o Cris já falou, mas só explicando que vai ter um formato que vai se adequar à sua vida. Às vezes você tem a vida corrida que não vai dar para você escutar um podcast de 1h30, de 2 horas, mas aquele conteúdo de 5 minutos, um cortezinho no YouTube, talvez seja o que você precisa para continuar o seu dia bem, continuar o seu dia em Deus. Então, faça essa experiência. Permita que o podcast não seja só uma live de sexta-feira na sua vida, mas que dê uma oportunidade para que a gente faça parte do seu dia a dia, da sua semana. Compartilhe com as pessoas se o podcast está fazendo bem para você. Será que alguém respondeu aí? A pergunta é quem foi o nosso último entrevistado. Ó, uma dica, né? Entra lá no Spotify, dá uma olhada lá nas últimas entrevistas, né? Vocês vão se deparar. Foi um tema, né? Polêmico, né, Marquinhos? Foi polêmico, né? Falou sobre política, falou sobre trabalho, né? Falou sobre a nossa igreja, a importância de Deus. Então, assim, quase 2 horas. E, nossa, mas 2 horas, é difícil escutar 2 horas. Não, o Christian falando 2 horas, né? Só minha esposa para aguentar tanto mesmo. Não, mas não precisa aguentar. Não precisa ser 2 horas ininterruptas, né? Escuta um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, né? Vocês vão, tenho certeza que vai crescer, vai ser legal. Ninguém acertou ainda. Ainda não? Ninguém. Ó, 1/3. Vamos colocar, mas vamos aumentar esse brinde? O que você acha, Marquinhos? Vamos, acho que o povo tá... Vamos lá. Uma Bíblia, a Bíblia pastoral e o terço. Ó, hein? Esse brinde é top, hein? Entra lá no Spotify, no Deezer. Vai, corre lá. Vamos ver lá. Vamos dar esse tempinho pro pessoal achar lá qual que foi o nosso último. Enquanto isso a gente faz uma música. Vai lá. Repete a pergunta só, por favor. Quem foi o último entrevistado do podcast em áudio? Vai lá no Spotify, no Deezer, no Google. Tem gente querendo concorrer aqui, hein? Vocês fiquem espertos. Qual que a gente vai fazer? Seu amor é demais.
A Deus, eu gostou muito do episódio 12 da Ave Maria, de arrepiar. E Cristiano, um abraço. Ó. Cristiano diário? Não, agenda. Tarde demais. Olha lá, o Zé e o Cristiano eram galãs, segundo a Pri. Ah, sacanagem. Meninada morria. Muito bom, muito bom. Ei, ninguém vai acertar? Olha lá, peraí. Não. Cristiano, Andrei Miesel. Será? Marca o Andrei para ele entrar na live também. E aí, alguém acertou? Cristiano! Aê! Ó, meu irmão, parece marmelada, mas não é, ele acertou, ó. Ganhou um terço e a Bíblia pastoral. Pode vir aqui em casa pegar, tá? Eu quero agradecer ao Cristiano aí publicamente, porque ele sempre apoia a gente, ele e a esposa dele, né? A família em geral, sempre estão compartilhando as coisas, curtindo, ouvindo. É muito gratificante a gente ver que a família não é só, né, uma união de pessoas por laços de sangue, né? Mas a gente faz as coisas por amor também. E eu posso falar ainda que depois do podcast, né, eles escutando, né, o podcast, as conversas entre nós, né, são rodeadas, né, daquilo que eu falo no podcast, o Marquinhos fala no podcast. Então isso é muito legal. A gente acaba conversando sobre isso, né? Esses dias eu dei a dica do aplicativo da Bíblia, né, para ele ouviu o aplicativo, depois falou, nossa, como é legal, como é interessante. A Alciane me deu um monte de dica de livro para ler, inclusive vai me emprestar alguns livros, Confissões de Santo Agostinho, por exemplo, ela mesma me deu a dica. A gente conversou muito sobre isso na última vez que eu estava junto, então quer dizer, isso faz parte. Eu até brinquei com ela, pô, a gente podia fazer um podcast aqui também. Sim. A gente podia fazer esse podcast também. Então, falar sobre Deus. Aí eu falo do meu ambiente de trabalho, né? Lá eu falo um pouco mais sobre Deus, a gente até brinca, pô, mas o Christian falando de Deus no podcast, não, é o Christian mesmo, né? Esse cara que muitas vezes brinca com outras situações, né? Também está aí disponível para falar sobre Deus. E falar sobre Deus é importante, acho que faz parte, deve fazer parte do nosso cotidiano. E aí, trazendo um pouquinho a nossa trajetória mesmo, né, do que a gente falou lá no começo, né, foi passando, tá? Parecia, né, encaminhado, você fala muito isso, Marquinhos, encaminhado por Deus, né? É Deus que está falando, está encaixando as coisas. A gente veio falando lá do Pai Nosso, depois a gente veio falando sobre os discípulos de Emaús, depois os discípulos, né, em Atos dos Apóstolos, depois Pedro e Paulo. Cara, a gente só falou de discípulo, né? A gente só falou, né, Jesus ensinando os discípulos, depois os discípulos. Cara, acho que tem um motivo para isso. É porque o discípulo, de forma geral, né, ele errava muito. E Jesus precisava estar muito em cima, né, ensinando eles, né? Não é assim, é assado. Não, desse jeito que você está pensando está errado, você tem que pensar dessa forma. Calma, tempo de Deus. E aí eu sempre falo isso, né? Já falei isso em diversos podcasts, assim, isso me aproxima de Deus, porque quando eu lembro que Pedro é um cara turrão, é um cara difícil de lidar, eu lembro que eu também sou difícil de lidar. E aí isso me aproxima um pouco, por quê? Porque se Pedro, na sua dificuldade, pôde ser discípulo de Jesus, talvez nas minhas dificuldades eu também possa ser. Apesar de mim, eu possa ser um discípulo. Eu acho que é esse o sentido para mim do podcast. É eu estudar um pouco mais a palavra de Deus para que eu possa estar 1 milímetro mais próximo de Jesus. Eu acho que esse é um dos objetivos do podcast para mim. Legal. E aí a gente também tem que, né, já pensando nos próximos,
tem algumas coisas interessantes aí para acontecer, já agendadas, certas, e outras que a gente está programando para fazer, né? Uma das ganhadoras aí vai ser nossa entrevistada. Vai ser a Josi? É a Josi. Vamos dar um spoiler aí. A Josi do Mães que Oram é uma pessoa que, né, a gente admira muito o projeto que ela faz dentro da igreja, e eu acredito muito que pessoas assim precisam ser vistas. Né, a intenção de entrevistar ela é que mais pessoas, né, mais mães façam parte do grupo e que mais pessoas conheçam o projeto nas redes sociais, até porque todo filho cristão é fruto de uma mãe que ora. Né? Nós aqui, se a gente está aqui nesse momento, porque nós somos frutos de mães que oraram, né? A minha ainda ora, está aqui na live, dou a Bíblia, a minha não me deixa cair de jeito nenhum. E ela faz parte do Doação da Neuza, ó. também. Doação da Neuza, a Bíblia. Obrigado, Neuza. Meu irmão agradece. O podcast Vale de Deus agradece. Muito obrigado. Maravilha. Vamos, mais uma musiquinha? Vamos lá, mais uma. Tem mais alguma na agulha aí? Tem. Vamos tocar um sertanejo pra dar uma variada? Vou dar pro pessoal que gosta de sertanejo, pra gente atingir todo mundo, né? Aham. Então vamos fazer uma... Aquela do Jimmy Jam? É. Mas é temática, gente. Não é um sertanejo qualquer. Deixa aí. Dá o tom em mim. Eu fiz só ultrassom, vou lembrar. Ah lá, ó. Rock padroeiro de guri. Difícil sou eu, Christian, mas Deus age. Muito bom. Parabéns, Cristiano. Muito bom. Gente, compartilha a live. Leva ela para mais pessoas, tá bom? Sobre a cabeçada de todos supridos, proteção dos inocentes, dos livres da ignorância, que neste mundo existe miséria, violência e fome, nossa verdade mais triste. Oh Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, és a luz do meu caminho, direção da minha vida. Ó Senhora Aparecida, olha pras nossas crianças, nosso mundo inocente precisa de esperança, precisa crescer na vida, em graça e sabedoria, todo sonho de menino e acordar no novo dia. Não existe amanhã se o
Olha lá, Cristiano, eu que agradeço a todos vocês, sem dúvida, esse projeto iluminado, não só por nossos laços e proximidades, mas pela beleza e grandiosidade da obra. Ó, obrigado! Muito bom, gente, muito bom. Ó, compartilhe a live, por favor, para que a gente leve um pouquinho de Jesus aí para todos. Próximo brinde, próximo brinde. Outra Bíblia, olha que linda essa. Ave Maria, Bíblia Ave Maria. O que a gente fala, Marquinhos, né? O que você acha? Olha, vamos fazer. Eu pensei numa aqui, mas você pode. Qual que foi a que a gente falou com ele? É muito difícil, né? Será? Então essa aqui, ó. A gente falou de dois, né? A gente. Cadê? Colocar quem que é o homenageado? É o do nosso ano. Ah, foi o último, verdade. Ó, legal, Marquinhos deu uma boa. Faz parte da nossa igreja católica, tá? Talvez alguns de vocês já pesquem de primeira aí. Esse ano, né, é um ano dedicado a ele, a um santo. E que santo ainda? Sim. Quem é o santo do qual a igreja católica dedicou o ano? Vamos lá, põe no comentário, quem fala primeiro ganha, leva uma Bíblia, tá bom? Esse pode ser católico, pode ser evangélico, esse foi bem divulgado, hein? Foi. Esse já dá pra todo mundo acertar. Vamos ver aqui como é que... Marquinho, tá. comentar sobre dois episódios, na verdade. lá já? Roque Padroeiro de Guri. São José. São José! Levou! Levou. Ó, antes de falar do episódio, vou falar um pouquinho da Bíblia, né? Tem quanto tempo mais ou menos que a gente foi convidado lá pelo Arnaldo? Da Anunciação? Uns 2 meses? 2 meses. 2 meses. Eu vou dar um spoiler, nem sei se eu posso falar. Se eu não puder falar, depois eu me retrato. Mas a nossa diocese vem trabalhando num projeto de anunciação da palavra, né? E esse projeto deve acontecer no próximo ano e nós fomos convidados para participar desse projeto. E a intenção é que a gente leve um pouquinho mais da Bíblia Sagrada para as pessoas, para que elas possam fazer parte do cotidiano das pessoas, ler um pouco mais da Bíblia, né? Porque a gente tem o costume de deixar a Bíblia encostada, né, no lugar dentro da nossa casa como um enfeite. E a intenção é que a gente possa ler mais a palavra de Deus. Então tem alguns projetos, esses projetos, né, vão ser divulgados melhor a partir do ano que vem, mas vocês já podem perceber uma coisa. O João, a homilia do João de manhã, ele fala, abra a sua Bíblia, o Evangelho tal. Isso tem um motivo, para que você abra a Bíblia mesmo. Talvez isso não seja possível, né, na correria do dia a dia, mas se você botar na agenda, talvez seja. Né? Se esforce um pouquinho, abra a Bíblia um pouco mais na sua casa. Nós temos feito um trabalho de estudo muito grandioso para a gente fazer um podcast. Então, Marquinhos, a gente vai falar sobre Jonas, profeta Jonas. Então, uma semana e meia, 2 semanas, dependendo do tamanho do texto, a gente já começa a estudar lá em casa mesmo, sozinho, cada um, né, no seu ritmo, cada um, né, na sua intensidade. E aí a gente busca vídeo no YouTube, busca referência, né, fala com um padre, fala com um amigo, troca uma ideia, para que a gente possa, no dia do podcast, ter 2 ideias, 2 mentes pensantes sobre aquele assunto. A Bíblia tem que fazer parte do seu cotidiano. Use-a, tá bom? Tá aí, mais um ganhador da Bíblia. Maravilha. E às vezes a gente fala que não gosta de ler a Bíblia, ou não gosta de meditar a palavra, mas temos muitos aqui, né, professores, ou que já deram aula por algum motivo na vida, e a gente sabe que a gente não gosta daquilo que a gente não conhece. Lembro da minha época de escola que eu tinha uma dificuldade maior com a
parte de exatas, e eu falava que eu não gostava de matemática, mas é simplesmente porque a gente não conhece. Porque a partir do momento que eu tive um professor que me fez conhecer e que me fez gostar daquilo, meus olhos mudaram. Eu falei assim, nossa, isso é interessante, isso aqui é necessário para todo o meu dia. A palavra de Deus é assim. Se você tem dificuldade de ler, às vezes você se perde ali nos textos, comece aos pouquinhos, pega os evangelhos são tão ricos, é a história de Jesus, contando como Jesus trouxe para nós a salvação, e é simples. O comecinho dessa história começa com o homenageado esse ano, né, o ano dedicado a ele, que foi a resposta da nossa pergunta, e que nós vamos fazer uma música agora para dedicar. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais, mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eu disse, eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, ainda te amei. Neuza mandou pra gente aqui, ó. Rock padroeiro de Guri é o Padre Fernando. O Padre Fernando fez o meu casamento com a Pri. Ó, ele é um cara extremamente instruído, é a inspiração do projeto, a anunciação da palavra. Vai nos ajudar muito o próximo ano, levar a palavra para as pessoas. Que bom que foi você que ganhou, ó. Deus deu a Bíblia pro cara que mais dá a Bíblia, que mais propaga a palavra aí na cidade de Guri. Então, é um sinal aí. Grande abraço, grande abraço. Faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo tua promessa, e sou feliz vivendo assim. Nosso último curta é um pouquinho sobre José, né? Depois a gente vai ter um episódio, né, que vai falar bastante sobre José, bastante sobre o ano, né, do qual vivemos. E eu li
a carta, né, que o Papa, né, proclamou lá no dia 8 de dezembro do ano passado. É inacreditável o que ele escreveu, a correlação que ele faz de São José com o ano que a gente, né, viveu, né, o ano da pandemia, né, a gente estava na época que ele escreveu, era dezembro de 2020, mas assim, faz todo sentido, né, esse ano agora ser o ano de São José. Então, quem tiver a oportunidade, primeiro, leia a carta, segundo, escute o podcast, o curta que a gente é o último curta, né, nosso, a gente fala sobre São José, o terror dos demônios, tá lá na ladainha, a gente reza a ladainha, mas por que fala o terror dos demônios? Escuta lá no podcast, você vai descobrir isso. E aí, eu acho que então, os próximas 2 ou 3 semanas está saindo o episódio de São José, que a gente vai falar bastante sobre ele, muito legal. Muito legal mesmo. Ficou muito bom. Muito legal. Eu acho até interessante comentar, é uma coisa que eu falo nesse podcast, mas isso se aplica a todos. Eu e o Christian, a gente não combina os detalhes daquilo que a gente vai falar. A gente combina o tema e aí cada um traz o seu texto e a gente conversa a respeito. É incrível de ver, isso eu já tinha experimentado algumas vezes no Círculo Bíblico, mas no podcast parece que por a gente falar do mesmo tema, o negócio bate muito assim, como o Espírito Santo age, né? Complementando coisas, às vezes coisas que eu queria falar, mas acabou passando, o Cris trouxe e falou, coisas que o Cris queria ter falado, eu acabei falando, e os assuntos se encaixam perfeitamente. Essa carta eu não tinha lido, né? Eu fiquei sabendo no podcast, e ela se encaixou perfeitamente com aquilo que a proposta trazida. São duas engrenagens soltas, de repente elas começam a se juntar e caminhar junto, é muito interessante. E ver isso e achar que, que é mérito meu, do Christian, é muito pouco. A nossa fé, a gente sabe que isso é o Espírito Santo agindo. É ele encaixando as coisas. Eu ia falar agora, mas agora veio perfeito para falar. Teve um episódio que a gente trouxe o Diácono João, né? Como entrevistado, e aí partilhamos a palavra. E o Diácono pregou uma peça na gente, né? Pregou uma peça. Porque a gente combina antes, né? Vamos estudar algum texto bíblico. E aí ele nos passou, estuda esses 2 textos aí. E a gente estudou, e no dia ele virou pra gente e falou assim, então, eu recebi uma inspiração de Deus aqui, e a gente vai falar sobre outro tema, né? A gente vai falar sobre Jesus na tempestade, né? Ele dormia enquanto os discípulos, né, estavam desesperados, né? Bem, a gente conduziu, né, o podcast e ficou muito legal. Mas a gente não entendeu a princípio o porquê daquilo, nem nada, né? A gente só falou, não, beleza, ficou um bom podcast. No outro podcast, a gente falou sobre o profeta Jonas, que estava na tempestade dormindo. Então, assim, e não de propósito a gente falou sobre Jonas. Então, assim, se foi Deus conduzindo, ou melhor, se não foi Deus conduzindo, eu não sei quem foi. Porque sem dúvida não fomos nós que conduzimos isso, né? Então eu acredito muito que Deus tem operado dessa forma, tem trabalhado dessa forma conosco, né? Nos estudos, naquilo que a gente trabalha, né? Naquilo que a gente pensa para falar, né? Deus tem nos conduzido. E aí no episódio de Jonas eu faço esse comentário, né? E aí a gente faz uma correlação muito, muito certeira, né? Que eu, né, se estou no meio da tempestade, não posso jamais ser como Jonas, né, ficar observando e dormindo, né? Mesmo que Deus esteja dormindo, mesmo que Jesus esteja dormindo, eu não posso dormir, porque Jesus sabe a hora que ele vai acordar e sabe o momento que a tempestade vai cessar. Eu não, eu tenho que estar acordado fazendo alguma coisa. Então essa é a resolução que eu tiro desses 2 últimos episódios, um com o João, que só depois eu entendi o porquê das coisas,
E aí eu acredito que esse raciocínio teu, inclusive, nasceu durante a gravação. Exatamente. Não foi uma coisa que você começou a preparar o podcast de Jonas, você percebeu. Não, Olha. eu percebi que você na hora fez essa correlação e isso é muito a mão de Deus. Né? É Deus agindo e nós precisamos deixar também. Então, às vezes a gente programa, já vieram me perguntar, mas como é que você faz? Como é que você escreve o teu texto para levar para o podcast ou para um evangelho e tal? Eu sempre penso assim, primeiro a gente tem que saber com antecedência, porque Deus pode estar querendo falar com você já. Então, se a gente vai falar no domingo que vem sobre o tema tal, eu já quero saber que tema que é. Isso é importante para a nossa vida, para se preparar. Mas mais importante que isso é deixar espaço para Deus agir. Se eu escrevo um texto de 1 hora e vou gravar um podcast de 1 hora, que espaço que eu dei para Deus? Espaço nenhum. Então, eu preciso escrever um texto de 40 minutos, de 30 minutos e deixar o Espírito Santo agir naquele momento em que vierem as palavras que Deus quer que eu diga. Então isso é importante para a gente saber. Às vezes parece que quem nos conhece mais de perto escuta o podcast e às vezes fala assim, e eu tenho certeza que o Christian faz dessa forma também. Nossa, falou para mim. Eu conversei com o Christian isso aí. Eu conversei com o Marcos isso aí. Não. Tenho certeza que a gente não faz nada intencional para corrigir alguém ou para qualquer coisa. Então se tocou o teu coração, alguma coisa que você escutou, pode ter certeza, é a mão de Deus. É Deus dizendo aquilo que você precisava ouvir. E é incrível que isso não é só com vocês, é conosco também. Nós fazemos um trabalho, depois ao editar o podcast, de autoevangelização. É um negócio muito estranho de se experimentar. Porque às vezes eu estou escutando ali uma coisa que eu mesmo disse e eu falei assim, caramba, eu não estou colocando isso em prática, né? Isso é interessante, né? Eu comento em alguns, né? Eu falo alto para que primeiro eu escute. Né? Então, assim, eu estou falando, principalmente quando a gente tem algum apontamento, alguma coisa que deva ser corrigido, né, na sociedade, que seja corrigido com as pessoas, na verdade eu quero que primeiro seja corrigido em mim. Né? Por quê? Porque eu sou a comparação perfeita, ou melhor, a única comparação sou eu. Né? Eu sou a pessoa que tem que mudar, tem que fazer, tem que rezar mais, tem que anotar na agenda. Por quê? Por que a gente fala isso? Para que eu me corrija. Sim, o padre Mário até fala isso, né? Que a orelha mais perto da minha boca é a minha, né? Então começa por nós, né? Como é que a gente está de tempo lá? Vamos lá, ó. 15 pessoas. Se entrar mais gente, a gente fica um pouco mais, por favor. Entra lá, ó. O Pio mandando aqui, ó. Padre Fernando, grande abraço. Galera que segue ativa. Ó, o Padre Fernando, ó. Estou feliz em ver o movimento. Deus dê perseverança. Obrigado. Precisamos de perseverança de Deus mesmo, sem dúvida. Ó, vamos lá. A gente tem um tempinho ainda. O que vocês querem? Querem uma música? Fazer mais uma música? Então, Ó, o próximo pode ser essa? Depois dessa? Depois dessa aqui. Pode ser? Pode ser, sim. Aí você deixa eu falar. Beleza. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações. Então, mais um brinde, ó. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai.
o fim. Então, eu gostaria de agradecer a todos, agradecer aos meus amigos aqui. Muito bom participar com vocês, estar com vocês. Muito bom a gente poder se reunir. Quanto tempo faz que a gente não se reunia, né? Quanto tempo faz que a gente não estava junto, não trocava uma ideia junto, né? Uma semana com o Corrida. Alguns menos, alguns mais. O Nixon faz tempo, certamente. Mas assim, a gente não deixou de se reunir. E assim, apesar de tudo que a gente viveu ao longo desse ano, né? Ao longo de toda essa trajetória, né? De pandemia, né? E tudo de ruim que a gente pôde viver, né? A realidade hoje do podcast é dada à pandemia, né? Se não fosse a pandemia, talvez nós não nos reuníssemos dessa forma. Então, assim, que Deus possa nos abençoar e nos conduzir, né? Porque a gente tem um trabalho, esse é um trabalho, e nós temos muito prazer em fazer esse trabalho. Então a gente vai continuar. Se isso foi relevante, se está sendo relevante para você, compartilhe, tá bom? Ao longo dos episódios, a gente começa a escutar os primeiros episódios lá e ver que a gente não tinha muito o que falar, o jeito de falar, a forma de falar. Mas conforme vão passando os episódios, a gente vai evoluindo, né? Vai melhorando. Graças a Deus a gente vai melhorando. E alguns episódios eu faço questão de escutar em algum momento para ver se eu não estou falando alguma besteira e tudo mais. Tem alguns episódios que são memoráveis assim para mim. Eu gosto muito de escutar. Eu falo, nossa, o Marquinhos estava inspirado, o Marquinhos estava, olha o que ele falou, olha o que eu falei, né? Isso é muito legal. Então, ó, para o nosso brinde, primeiro, para o nosso brinde. Teve uma música no episódio que a gente falava sobre o amor. O amor. Que música foi essa? Põe no comentário aí, o primeiro que falar no comentário leva aí um terço e mais um chaveirinho aqui. Dado com muito carinho para sua mãe também? Sim, sua mãe, sim. A mãe do Marquinhos aí, a Neuza, esposa do Mauri, né, que nos patrocinou. Mãe trouxinou. Fala pra mim aí qual foi a música, que música a gente tá falando. Vamos lá, se alguém já falou. Marujo Black entrou. Quem é o Marujo Black? É o Denis. É o... Como que é o nome? Aquaman de Itapeva. Alguém já respondeu? Será? Isso tá afiado, hein? Olha lá, Padre Fernando, meu Deus, olha o desafio. Sobre a teologia da cruz em 1 Coríntios, em contrapartida com a teologia da prosperidade. Meu Deus, Marquinho, desafio para você, meu amigo. Olha lá, Simone Monte Castelo. Vamos fazer essa música? Bora. Vamos lá? Bora. Parabéns, Simone. Me ajude a cantar. Segunda-feira eu levo para você. Oi, Su, tudo bem? Um abraço.
solitário andar por entre a gente. Eu não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha e se perder. É estar de preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É o ter com quem nos mata, lealdade, não contrário a si, é o mesmo amor. Sou acordado, todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que falasse a língua dos homens, que falasse a língua dos anjos, sem amor em nada seria. Muito bom, muito bom. Gente, a gente tá bem no finalzinho. Eu quero chamar os bastidores. Vem a esposa. Juliana, vem também, Ju. Vem só pra dar um tchau aqui rapidinho. Vem. Vem, CC, a minha filha. O pessoal ficou aí intercedendo por Verdade. nós. Ó, aqui, ó, os bastidores. Vem cá. Vem, pai. Baixa um pouquinho. Ó, essa aqui, a galera. Vem, Ju, vem aqui. Parece todo mundo. A Pri, parece você, Pri. Eu tô aqui, ó. Tá aqui nada, velho. Ó, muito obrigado por todo mundo que pôde participar dessa live para divulgar um pouco mais o nosso trabalho, né? Vocês vão receber os brindes aí ao longo dessas semanas aí. Teve gente de longe, a Giane ganhou também, lá de Sorocaba. Então, muito legal que a nosso trabalho tem chegado a diversas pessoas, né? Compartilhe, por favor, isso faz parte do projeto de evangelização que a gente se propõe. Quando a gente iniciou, né, teve a iniciativa de começar, é porque eu me sinto na responsabilidade, né? Porque enquanto todos dormem, eu estou acordado, ou seja, eu encontrei Jesus. Então, eu gostaria que mais pessoas se acordassem para isso. Enquanto todos dormem, eu estou acordado, né? Esse é o objetivo que eu peguei, que eu pesquei aí dessa música. Então, leve isso para as demais pessoas. Faça o seu projeto, né, de evangelização, né? Compartilhe, isso faz parte, né, do nosso objetivo, levar Jesus para mais pessoas. Quero agradecer a todo mundo aí que participou. Gente, obrigado mesmo. Deus abençoe cada um de vocês. Eu sei que não é fácil você se dispor numa sexta-feira a largar os seus planos ou os seus descansos para servir a Deus, mas que Deus retribua milhões de vezes. Fico muito feliz. Quero agradecer também publicamente ao Cris aqui, porque ele foi o nosso âncora aqui da live, apresentou, foi lá, voltou, trouxe os temas, os brindes, e eu fiquei aqui só de bira, dando risada, jogando violão. Então, eu quero agradecer. Quando a pessoa não sabe cantar, quando a pessoa não sabe cantar, não sabe tocar, ela tem que fazer alguma coisa. Vem cá, a Maria, minha filha, as duas filhas. Agora sim família a equipe está completa. Chegou todo mundo. Gente, muito obrigado. Obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, obrigado. Aê! Toca mais uma para acabar. Ainda que falasse a língua dos homens,
Jana, Janja, obrigado Cristiano, Tiano, Everton, um abraço, Deusa, obrigado, Frambini, Padre Fernando, Silvana, ó Marujo, um abraço, a Su, Pri, meu amor, te amo, Pio, um abraço, a Simone, obrigado Si, a Simone desde o começo, curtiu os primeiros, Pio, grande abraço, fiquem com Deus pessoal. Sem te ver, estou sem